Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bruno Pereira. É um prazer tê-los aqui no meu canal e é um prazer poder contar para vocês um pouco da história desse bairro pelo qual eu me apaixonei, pelo qual eu me interesso tanto, que é o bairro do Bexiga, um bairro da cidade de São Paulo. E nessa palestra eu vou contar um pouco para vocês sobre algumas histórias ligadas à cultura popular nesse bairro, tá? Nós estamos aqui dentro do contexto da Jornada do Patrimônio 2020, Nossa Cidade e Nossas Memórias, que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. A palestra, para a qual eu fui contratado e que eu vou apresentar para vocês, ela tem o título de O Bairro do Bexiga e a Cultura Popular, Narrativas e Histórias do século XX até 1970. Essa palestra ela está no meu canal do YouTube e chamado Bruno Pereira Antropologia, e inicialmente a ideia era que essa transmissão ela pudesse ser feita de maneira online. Infelizmente, em função do meu desconhecimento da plataforma, eu tive que realizar a gravação dessa dessa palestra em separado e subir fazer o upload nesse meu canal. Tá? Então, convido também, posteriormente, a todos a assistirem uma outra versão desse vídeo. Tá? Mas esse vídeo, postado dentro do horário da palestra inicial, ele cumpre, espero que ele cumpra com o edital que fez a contratação da minha palestra. Bom, inicialmente me apresentar, muitos de vocês podem ter chegado aqui através da minha indicação de que haveria palestra, do pouco da divulgação que eu fiz com relação a ela, e talvez vocês tenham chegado também através da página da Jornada do Patrimônio 2020. Bom, se for o segundo caso, eu vou me apresentar. Meu nome é Bruno Pereira, como eu falei. Eu atualmente sou professor do ensino médio e sou também antropólogo. Sou antropólogo porque tenho mestrado em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia social e sou doutorando também atualmente pelo mesmo programa. Durante o meu mestrado, eu pesquisei as experiências de modernização da cidade de São Paulo durante as décadas de 30 e 40. E naquele momento eu estava interessado em entender como que, a partir da perspectiva de uma prática cultural, o samba, como que era possível entender as transformações que estavam acontecendo naquela cidade ao longo desses anos tão importantes para a reformulação de uma série de vias e mesmo de uma imagem da cidade que estava se construindo naquele período. A partir daí, eu passei a me interessar por uma certa perspectiva sobre as transformações urbanas que tem muito a ver com as práticas populares de maneira geral. Tá? A minha dissertação está disponível no banco de teses da USP, que é um banco que guarda toda a produção realizada na Universidade de São Paulo, as dissertações, mestrados, mas também outros materiais produzidos por pesquisadores vinculados à Universidade de São Paulo. O título dela é Cartografias Cruzadas, os caminhos do samba e os traçados do plano de avenidas em São Paulo, entre os anos de 1938 e 1945. O plano de avenidas era esse plano de remodelação urbana que tinha sido projetado e que também estava sendo levado à frente por um prefeito, engenheiro, Francisco Prestes Maia. E durante aquele período também foi um período marcado pela presença de uma série de práticas populares, como presente ao longo de toda a história da cidade. Mas naquele momento havia a consolidação do samba como um gênero nacional, havia uma série de produtores, agentes, a circulação de uma série de imagens e sons ligados a esse gênero que também estava em constituição, assim como a cidade, o samba.
E aí a minha tentativa foi de cruzar essas duas perspectivas, né, a planejamento urbano e a do samba, para tentar entender qual perspectiva que havia com relação ao samba sobre aquelas transformações, né? Convido todos a conhecerem esse meu trabalho. No meu doutorado, atualmente, ainda dentro dessas preocupações, eu trato da trajetória de um artista chamado Henrique Felipe da Costa, mais conhecido como Henricão, que foi um sambista, músico, ator de teatro e de cinema, que viveu entre 1908 e 1984. Entre as décadas de 20 e 30, ele vivia próximo ao bairro do Bexiga, esse bairro sobre o qual nós vamos falar agora e que nós iremos conhecer, e ele vivenciou de perto uma série de questões que a gente vai apresentar aqui. Então, em alguns momentos ele vai aparecer, tá, ao longo dessa história. E ele é um dos fundadores, inclusive, da escola de samba Vai Vai, escola que é reconhecida como característica, como símbolo desse bairro pelo qual nós vamos passear. É importante sempre quando a gente faz uma apresentação, a gente também ser honesto com relação às dimensões que nós não podemos abordar, né? Toda vez que nós falamos, nós estamos falando a partir de um determinado local, né? De um determinado lugar. É importante que a gente circunscreva os nossos campos de conhecimento, os nossos interesses, né? Eu não sou um morador do Bexiga, né? Eu admiro profundamente esse bairro, sou um frequentador assíduo de uma série de atividades nesse bairro, mas eu não sou um morador do bairro do Bexiga, né? Tampouco eu sou afiliado, representante de associações culturais, ONGs, instituições, centros de pesquisa ou memória do bairro. Atualmente, houve uma proliferação muito grande de instituições e associações interessadas na história do bairro do Bexiga. Muitas dessas associações elas estão promovendo uma série de atividades no contexto da Jornada do Patrimônio e convido todos fortemente a acessarem os materiais desses grupos. Tá? A Jornada do Patrimônio ela fez um site com uma série de informações sobre links, inclusive talvez vocês tenham acessado um desses links para chegar até aqui. E muitas dessas associações também criaram atividades, oficinas e, inclusive, se eu não me engano, alguns roteiros presenciais, né, que podem estar acontecendo nesses momentos. Acredito que precisava de inscrição prévia, dado o momento em que a gente se encontra. Tampouco eu sou historiador, né? O meu trabalho como antropólogo ele se constrói num diálogo muito próximo às pesquisas de diversos historiadores, né? Historiadoras, porém eu não sou um historiador, tá? Eu me interesso pelas questões da memória e da dimensão que a memória pode informar com relação à formação dos espaços urbanos, mas eu não sou um historiador. Tampouco sou um arquiteto ou um urbanista, né? Há uma proliferação muito grande de trabalhos muito importantes que vão informar sobre a constituição do bairro do Bexiga, pensando na conformação ou na formação de determinadas estruturas arquitetônicas, determinadas estruturas urbanas, determinadas legislações de uso do solo. São pesquisas significativas, estou falando aqui do conjunto de pesquisas feitos, por exemplo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, né? E recomendo que vocês conheçam esses trabalhos para terem ou poderem acessar diferentes dimensões da constituição desse bairro, tá? Mas não sou nem arquiteto, nem urbanista, tá? Então, convido a todos interessados nessas dimensões, né, na produção por moradores do Bexiga, na produção por associações culturais do bairro do Bexiga, pela produção de historiadores ou pela produção de arquitetos e urbanistas acerca do bairro, que vocês visitem a Jornada do Patrimônio, né, e também acompanhem o corpo de referências, né, que vai constar
na descrição desse vídeo para que vocês saibam de onde eu tirei boa parte dessas informações que, novamente, é construído em diálogo com a produção de historiadores, arquitetos, urbanistas, tá? Bom, aqui o link da Jornada do Patrimônio. Bom, de maneira geral, qual que é o objetivo aqui dessa palestra, né? Então, essa palestra, dada por este antropólogo que vos fala, é pensar e convidar a reflexão acerca das dimensões do patrimônio imaterial, tá? Então, essa palestra, ela está dentro do contexto da gente pensar as potencialidades de se refletir sobre a ideia de patrimônio imaterial, uma ideia cada vez mais presente no discurso público, na demanda de várias comunidades urbanas, rurais, e também das questões que estão envolvidas com a gente pensar as materialidades da cidade para além, né, levando também em consideração as imaterialidades que estão atreladas muitas vezes à constituição dos patrimônios, né, ou a ideia que a gente tem de um certo patrimônio urbano, né. Quais são as pessoas que estão associadas a determinados lugares, quais são as narrativas, quais são as histórias, né, que se encontram acerca de determinados espaços, determinados locais, né? Quais são as pessoas que frequentam essa Praça Dom Orione, ali no Bexiga, quais são as pessoas que frequentam os casarões do Bexiga, quais são as populações que vivem na várzea do Bexiga, será que elas são as mesmas populações que moram nos prédios ou nas construções mais elitizadas das regiões mais altas do Bexiga? Será que ao levarmos em consideração essa dimensão imaterial, a gente também não pode aprender certas coisas sobre um determinado lugar? Então, é esse convite à reflexão que eu faço, tá? De forma que o público, né, vocês tenham contato com diferentes aspectos antropológicos da formação da memória de um bairro, tá? Então, novamente, reforçando, é sempre importante reforçar esse ponto, eu não sou um historiador, tá? Eu não sou historiador. E eu estou bastante interessado em entender os diferentes conflitos que vão conformar uma determinada memória de um bairro, os diferentes processos que partem dessas relações sociais e que vão ajudar a visibilizar determinados grupos sociais e invisibilizar outros, né? E é interessante que a gente perceba como que essas espacialidades, né, elas vão informar a constituição desses conflitos, tá? Então, aspectos antropológicos da formação da memória de um bairro, da cidade, dando relevo aos conflitos e complexidades desse processo. Através de uma abordagem que combina aspectos históricos, as dimensões atuais, a proposta é expor a constituição do bairro do Bexiga, né? Então, eu vou apresentar ao longo dessa palestra uma história, não a história, mas uma história da constituição do bairro do Bexiga, que leva em consideração determinados conflitos que ajudam a gente a entender como que a cultura popular, ela estruturou esse bairro, né? Com ênfase em como, ao longo desse processo, a cultura popular foi se constituindo, mais do que como elemento aglutinador da população, mas como aspecto estruturante do bairro, né? Então, não é só que a cultura popular, as manifestações da cultura popular, elas servem para conformar os sujeitos, mas também para conformar o próprio bairro no qual esses sujeitos estão, né? Bom, isso posto, esse é o objetivo da palestra. Espero que vocês que estejam aqui tenham interesse nessas questões. Caso não tenham, espero que vocês consigam encontrar outros materiais na Jornada do Patrimônio que vão ao encontro dos seus interesses, tá? Bom, vamos seguir então. Tá? O que você vai encontrar nessa palestra e o que eu considero que é interessante? Uma certa discussão sobre patrimônio material, que vai estar presente naquilo que eu for apresentando, a importância da cultura popular na constituição da ideia, de cidade, né, e nas diferentes conformações urbanas. Há uma preocupação, que é a preocupação da memória e das diferentes dimensões acerca da memória para a antropologia, né,
e uma leitura sobre a formação do bairro entre o século XIX e a década de 1970 do século XX. Bom, eu parto da ideia da gente falar sobre o Bexiga do século XIX até 1970. E por que eu proponho por que eu acho interessante a gente discutir esse determinado recorte temporal para que a gente possa pensar nesse bairro e nas questões que eu estou propondo aqui, tá? O século XIX ele foi o período do início da urbanização do bairro a partir do loteamento das antigas fazendas que existiam no local, tá? Então essa é uma questão que vai ficar um pouco mais clara quando a gente passar, mas a cidade de São Paulo, né, que ela tem o início da sua urbanização, né, associado à região hoje onde é o Pátio do Colégio, nas proximidades da Praça da Sé. Ao longo do século XIX, né, principalmente no final do século XIX, essa cidade, né, esse pequeno vilarejo, que ele era cercado por uma série de fazendas, né, cujo principal objetivo era suprir as necessidades, né, de alimentação, por exemplo, daquela população que morava nesse vilarejo da cidade de São Paulo. Ao final da década de 70, né, com a chegada da via férrea, com a pressão dos processos migratórios ao final do século XIX, ela vai se reconfigurar, né, até fala-se em 1872 de uma ideia de segunda fundação da cidade de São Paulo, né. A partir do final do século XIX, você vai ter uma modificação profunda da relação espacial dentro da cidade, da ideia da propriedade, da terra e uma série de transformações. Para o que interessa aqui nessa palestra, que não é uma retomada da história da cidade, é a gente pensar o que estava acontecendo no bairro nisso que viria a ser o bairro do Bexiga, tá? Então, desde o início do século XIX, pelo menos, mas há registros anteriores a isso, falava-se que nessa região do Bexiga, né, que nós vamos tentar delimitar um pouco mais para frente, era uma região de quilombos, né, uma região para onde a população negra escravizada, né, nas suas muitas revoltas, né, contra os processos que as acometiam, refugiava-se nessa região, na região do Bexiga, né, na região do que viria a ser a região do Bexiga. Tá? Essa região em torno do centro da cidade de São Paulo, né, nos limites da Praça da Sé,